seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Estamos começando mais um dia do projeto Sniper Kamikaze. Hoje, segunda-feira, 11 de julho. Semana já começou aí, indo para o lado do Sniper, né? Nesse momento nós estamos aí com um retorno aí de mais ou menos 8% de novo, voltamos para 8,5% em 16 dias. Vamos mostrar como isso, né? E fazer aquela nossa análise de mercado. Então, se você está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. No projeto Sniper Kamikaze, a gente faz em todo vídeo uma análise dos principais ativos negociáveis do mundo, bolsas, commodities, índice, cripto, e executar uma estratégia do Sniper, certo? Essa análise é geralmente usando o gráfico diário semanal, porque a gente faz esse trade de swing trading que a gente acredita que faz muito mais sentido do que ficar lá no day trading sofrendo, apertando o botão o dia inteiro e sem ter retorno, né? Bom, vamos parar de gracinha e vamos para os gráficos, que é o que importa para a gente, que é como a gente enxerga os mercados. Já começar direto, como de costume, no nosso índice dólar, e a gente vê que hoje teve mais uma porradinha para cima aí do índice dólar, seguindo a tendência de alta. Comentei como ele já estava esticado, mas existia a possibilidade dele continuar subindo e não deu outra, né? A gente tem toda uma tese de dólar alto no mundo, porque o Banco Central americano começou a puxar o juro antes dos outros bancos, digamos, de países desenvolvidos, notadamente Banco Central Europeu, e Banco da Inglaterra e Banco do Japão, né? Assim, do Japão continua no zero, Europa subiu quase nada, e a gente está toda uma história aí de talvez uma recessão global. A Europa pode sofrer ainda mais, porque tem as questões todas da guerra do gás e do petróleo russo, e o dólar subindo a taxa de juros, né? O Banco Central americano, então isso tudo aí tende a fortalecer o dólar. Pode ser que em algum momento isso se reverta, né? Porque eu estou aqui no gráfico, fiz questão de vir aqui para um gráfico de um time frame maior, a gente vê que o índice dólar, que compara o dólar com outras moedas, está no nível mais alto em Deus de 2002, como dizem, né? E se ele continuar subindo, ele vai voltar lá para níveis lá de 2000, ainda 2002 em maio, né? E o topo aqui, a máxima mesmo, foi lá em 2001, né? Digamos assim, não, lá atrás tem mais, né? Voltando lá para 85, na época que nem existia euro ainda, né? Já tinha um índice que foi recomposto aqui, na época era do marco alemão, enfim. Temos aí então um espaço, se a gente for olhar no mensal aqui, ó, a próxima parada pode ser aqui perto, né? A próxima parada aí do índice dólar, que seria tipo uma valorização do dólar frente a outras moedas de mais uns 10%. Nem é tanta coisa assim se a gente parar para pensar, né? Enfim, isso é o que a gente vê de movimento, de tendência, e como que a gente está surfando isso? Nós estamos vendidos no euro, né? Até quando ele tocou aqui na parte inferior da borda, eu desfiz um microlote, já comentei algumas vezes em vídeo anterior como que o fato da nossa conta ser relativamente pequena, né, próxima de $2.000, não permite, pela nossa gestão de risco, que a gente abra operações muito, muito grandes, né? Então, com isso, quando a gente quer fazer uma parcial, a gente tem que fechar metade da operação. Quando nossa conta estiver maior, se Deus quiser, nós vamos chegar lá, porque nós estamos aumentando a nossa conta e fazendo pequenos depósitos mensais aí, a gente vai poder, por exemplo, fechar um pedacinho menor da operação. Já falei isso algumas vezes, né? Mas de todo modo, estamos surfando. Nesse momento aí, a gente vê aqui, ó, o euro com um retorno de $49, certo? $50, né? Arredondando aí. E ainda temos um carrego positivo, olha só, o líquido é maior do que o bruto, porque tem a rolagem é positiva para nós, né? Uma mixaria positiva. Mas enfim, temos aí, já fechamos o microlote e esticou, né? O difícil eu já comentei algumas vezes, às vezes é muito mais difícil fechar uma operação do que abrir. Porque olha só, olha como é que tá complicado. Hoje o euro caiu 1,40, já dá aquela assim, vontade de fechar, né? Olha só, já chegou na paridade, basicamente. Se a gente for olhar só na casa dos centavos, o euro chegou a $1. Tá? Eu tô cantando essa pedra aí já há algum tempo, chegou 1,00. Se a gente tirar os pips aqui, né, as casas decimal dos pips, olha só, já é 1 para 1,
tá? Já é 1 para 1. Dá vontade de fechar, por quê? Porque pode vir essa retração aqui e o preço voltar lá em cima, né? Então, o que que eu vou fazer já aqui, ó? Nosso stop, tá? Eu vou mover o nosso stop, colocar ele aqui, ó. Já garanti um lucro aí de pelo menos $15. Podia até descer mais, tá? Aqui, ó. Vamos ver a diferença, se faz sentido eu deixar aqui mais aqui embaixo, aqui, ó. 32, já faz, né? $15 na nossa conta aí, faz uma diferença. Nós estamos falando... olha lá, $15 dividido por 2.000, mais ou menos, nossa conta, vezes 100, de 0,75, né? Quase 1% aí de retorno. Então, vamos deixar esse stop mais curtinho aqui, tá? Se a gente vier aqui no de 4 horas, eu gosto nesses momentos de descer no time frame, a gente vê que nosso stop está lá acima da média de 20 no de 4 horas, ó, que é um nível interessante, tá? Então é isso, se voltar a pegar no stop assim, a gente podia fechar agora, mas eu já falei que agora as limitações, né, da nossa conta, da gente não poder ter posição muito grande, então senão a gente poderia fechar mais uma parcial se fosse o caso. A gente só tem um microlote e é isso aí, tá? Segue a tendência de baixa, pode ter uma retração, já esticou bastante, então vão segurar pelo menos um pouquinho do lucro, né? O que seria uma retração? Ele voltar aqui perto da média de 20 para continuar caindo, né? E aí a gente pode fazer mais uma venda, se for o caso, nessa história de dólar forte, mas é isso aí, chegou na paridade. Dólar ien subiu 1%, esse aí nós estamos fora, surfamos uma boa parte disso aqui na primeira temporada do Sniper. Você pode ver lá o final da primeira temporada, se você quiser, a gente surfou essa pernada e surfou essa segunda pernada também, tá? Mas nesse momento nós estamos fora, porque está muito esticado, especialmente aqui no mensal a gente vê ele esticadão, no semanal, o ien também ficando muito fraco, nem é tão bom para o Japão, eu acho que em algum momento o banco japonês vai fazer alguma coisa, mas por enquanto está deixando rolar, mas também se é um risco-recompensa interessante para a gente aqui, vamos ficar de fora, tá? Eurien, eu falei semana passada como que a gente teria que procurar uma venda agora, só que também tem que esperar ele chegar perto da média para dar uma oportunidade da gente vender, né? No semanal ele ainda está acima da média de 20, então a gente não pode vender em tese pela nossa estratégia, né? A não ser que o price action aqui fique bem claro, no semanal também uma venda, tá? Então é meio indeciso, digamos assim, se a gente for ver que no mensal ainda é um pouco tendência de alta, seria talvez só uma retração, mas no diário ele querendo fazer uma tendência de baixa aqui, né? Então, sem confluência, vamos ficar de fora, tá? Dólar australiano hoje também caiu forte, 1,7. Nós não conseguimos pegar essa operação, eu falei algumas vezes como que ela poderia ser interessante aqui, ó, quase que eu entrei, mas tinha um suporte muito, muito importante para ser rompido, que foi rompido, tá? Agora é paciência, a gente precisa de esperar ele voltar mais perto da média para ter uma relação risco-recompensa boa para a gente vender, tá? Na sexta-feira podia ter feito essa venda aqui, ó, tá? Mas a gente, né, já estava com muita posição aberta e fica meio receoso, mas era venda. Olhando aqui agora a posteriori, né, ou exposed, como gostam de falar no mercado financeiro, exposed é mais fácil de falar, né? Ex ante, que era antes dessa queda de hoje, não estava tão fácil. Mas de todo modo, vamos continuar acompanhando para ver se o dólar australiano dá mais uma oportunidade de venda aí para nós, porque a tendência de baixa no mensal querendo se formar aí, no semanal também já até mais claro, a gente vê depois ele ter lá em cima. O problema é essas aqui, ó, que isso aqui pega stop, né? Você tá pegando, surfando a baixa aqui, ele vai lá, come seu stop para continuar caindo, né? Aconteceu com a gente, inclusive, no final da primeira temporada. Mas aqui olha que bonitinho no semanal, ele vê aqui, olha o price action, aqui era uma entrada lindíssima no semanal, né? A gente ainda não tinha começado a segunda temporada do Sniper, aqui era uma entrada lindíssima no semanal, que daria para pegar toda essa queda aqui. Mas é isso, vamos seguir dólar australiano esperando uma oportunidade. Petróleo caiu, eu já falei mais no começo do episódio como que o tema agora é tal da recessão, né? Isso já está se refletindo no petróleo, né? Assim, com dificuldade de se manter lá em cima, porque em tese se você tem uma recessão você diminui o consumo por petróleo, mas ao mesmo tempo o mercado de petróleo continua muito apertado, né? Como falam, muito tight, muito pouca oferta, né? E commodity é muito isso, você tem que entregar. O mercado spot, digamos assim, que é o mercado à vista, ele conta muito, né?
Então, por mais que tenha uma possibilidade de recessão lá na frente, o mercado está apertado hoje. Então, eu acho muito difícil ele conseguir romper esse suporte aqui. Mas, de toda forma, como eu falei, a gente tem que procurar uma venda dentro da estratégia. No semanal, ele já rompeu a média de 20, né? Então, no diário, dependendo aqui, ó, poderia, mas olha só, se a gente for colocar um stop aqui, o stop tem que ficar aqui em cima, ia ser um stop muito longo, fazer um risco-recompensa interessante, não tem, né? Então, vamos continuar só olhando, tá? O mercado de carbono, só dá uma olhadinha, rapidão, ó, ele está segurando, conseguindo segurar nesse nível aqui, até um suportezinho aí, ó, que a gente pode pensar aqui, uma coisa nessa faixa aqui, né? A gente não opera porque não tem capital para entrar em qualquer operação que o risco é muito alto, mas eu gosto. A gente continua olhando, eu acho que é para cima, né, esse mercado de crédito de carbono, apesar desses problemas todos aí que a gente está tendo de energia, né, mas mantendo os acordos, isso aqui vai explodir para cima, né, porque vai aumentar o consumo e as empresas vão precisar de fazer o seu offset de emissão de carbono comprando crédito de carbono. Próximo ativo aqui, o ouro. O ouro é outro que estamos vendidos, também andou, né? Assim, também está esticado, se a gente olhar no diário. No semanal ainda não está esticadão, mas assim, a gente tem que tomar cuidado porque ele pode vir e voltar e devolver bastante do nosso lucro, tá? A prata a gente acompanha também, é um price action parecido. Olha só, tem um suporte aqui que a prata não quer conseguir romper de jeito nenhum, né? Que é esse nível daqui de trás, apesar daquela de hoje segurou. E no ouro, eu acho que também já está fazendo sentido a gente pensar em mover o stop. Se não me engano, até movi. Vou confirmar aqui o gold. Eu movi lá já movi na prática e esqueci de mover aqui que a gente deixa de referência esse azulzinho, né? Aqui é de quando a gente abriu a operação, tá? Que é o stop do risco inicial, que é o que está lá na nossa planilha aqui de risco, né? Planilha de acompanhamento de operações. O stop da abertura, ele fica, tá? Mesmo que a gente mude, ele fica, porque era o risco inicial daquela operação quando a gente começou. Então, olha, o stop aqui, acho que a gente já pode descer do ouro também, garantir um lucrinho do ouro. O que eu vou fazer? Eu vou colocar esse stop mais aqui. Eu vou seguir aquela mesma linha, eu vou lá no gráfico de 4 horas, eu garantir que está acima da média de 20 no de 4 horas, aqui ele está até acima desse outro nível aqui, então beleza, garantimos aí pelo menos um lucrinho aí de $50 no ouro. Olha só, o ouro nós estamos nesse momento com um lucro de $80, conseguimos pegar uma bela pernada de queda aí do ouro, né? Então vamos travar também um retorninho aí. É bem possível dele dar um repique e pegar aqui? É possível, tá? É aquela mesma história que eu já falei 1 milhão de vezes. Se a gente tivesse uma posição maior, o que a gente podia fazer aqui agora? Só fechar um microlote e continuar com o resto da posição carregando, em vez de mover o nosso stop, né? Porque ao mover o stop a gente aumenta muito a probabilidade da gente tomar uma violinada aqui que se fala no mercado, né? Que é o preço subir lá no nosso stop e continuar caindo. Mas a gente tem que tomar esse risco, ter esse risco aqui, porque ele também pode subir e ir embora e a gente não ter nada de lucro. Então, como não dá para a gente fechar um pedacinho, vamos seguir essa estratégia, tá? Próximo ativo, Bitcoin. Bitcoin na sexta-feira a gente colocou uma ordem pendente, eu bastante receoso, confesso, e acabou que aí no sábado teve essa velhinha aqui e no domingo ele pegou nossa ordem pendente, nossa ordem de venda, tá? Eu tenho até que preencher lá na planilha, ó, certinho, ó. O open price foi 1826.54, 1826.54, volume acho que também vai ser 0,001, né, que é o menor que a gente consegue também, 0,001. Data de abertura, tá aqui, eu abri o Gold, mas esse aqui, data de abertura. Eu quis deixar para fazer ao vivo mesmo, né, para mostrar que a gente faz na mão mesmo, tá? 10/7, 10/7 do 2022, tá? Volume financeiro. O que significa o volume financeiro? A gente comprou 0,01 do Bitcoin, que é esse preço aqui, né? E o Bitcoin, ó, a gente tem... Qual que é a nossa alavancagem no Bitcoin? 5/1, né? Então, se a gente está gastando de margem, a gente olha aqui no Bitcoin, de margem 42, 42,17 vezes 5, que é o volume financeiro.
42,17 vezes 5, tá? Opa. Igual. Então, ó, o volume financeiro, $210, certo? Compramos pouquinho. Por quê? Porque é um ativo muito volátil, né? Ele pegando o nosso stop não custa nada, movimentos mais fortes. O nosso stop a gente colocou conservador ali, ó, um stop de... Deixa eu abrir aqui, ó. O stop no preço aqui, ó. Vou copiar e colar lá. Stop... Stop, tá? 23.570. O risco em dólares, 25,74. 25,74, tá? E, na verdade, eu tenho que fazer isso aqui quando eu abrir a operação, tá? Mas como foi aberto no final de semana, eu não fiz. O risco, 1,24% da conta, tá? 1,24% da conta. O motivo da abertura eu vou até deletar, tá? Porque a gente só tem uma estratégia, não estou usando, fechamento não tem. Então tá aí, mais uma operação aberta. O Bitcoin nesse momento andou pouco, né? Assim, subiu na média de 20 e foi rejeitado, digamos assim. Ele até se comportou bem, hoje bolsas no mundo caíram, ele caiu só 2%, mas com isso a gente ficou com um lucrinho aí nesse momento de $5, tá? No Bitcoin, tá ao nosso favor aí, tá? Tá tocando aqui, tocou o alarme aqui, que é o alarme que tá tocando todo dia às 18 horas, para eu lembrar de atualizar, aqui, ó, de colocar exatamente quanto que tava o lucro flutuante, quanto que tava o equity, né? Na verdade, que eu chamo de equity aqui, que aqui aparece como account value. Expliquei lá no começo, porque se eu for exportar os dados da plataforma, ele me dá só o diário do balance. E o balance só leva em consideração trades fechadas, não pega esse lucro flutuante, não pega como se fosse a cota do dia do fundo, se a gente fosse pensar que essa conta aqui seria um fundo multimercado, por exemplo, né? Então todo dia eu pego lá e gero a cota lá e coloco o balance para a gente saber como que está o desempenho, certo? Então o Bitcoin, a tese continua a mesma, né? Aqui, ó, semanal é de baixa, esticou bem, isso aqui é um suporte muito forte. A gente só entrou por quê? Porque dali até essa mínima aqui, ou ele tocar aqui embaixo aqui, ó, já dava um movimento significativo, né? Um movimento aí de quase 10%, tá? Apesar de que o nosso stop ficou lá também na casa dos 10, 12%. Então a gente entrou, mas também aquele negócio, se ele começar a demorar demais a cair, eu já vou apertar esse stop aqui, né, colocar ele mais próximo ou até fechar essa trade. Mas por enquanto abriu, foi pro nosso lado, não tem o que a gente reclamar, né? Tá indo, vamos deixar rolar, tá? Próximo ativo, Bolsa Americana, hoje caiu aí 1%, né? Eu até falei, ó, se ele ficar brincando muito em cima da média de 20 aqui, nós vamos fechar esse trem. Caiu, foi suficiente para a gente voltar pro lucro aqui, tá? O nosso lucro não está muito grande, chegamos a ficar no prejuízo, voltamos praticamente para o 0 a 0 aqui, né, na Bolsa Americana. O nosso stop aqui, ele é um stop que machuca mais se pegar, porque o valor nominal é maior, tá aqui, ó, o stop da Bolsa Americana é 2,8% da conta, um stop de $60, tá? Mas vamos deixar rolar. Hoje foi a nosso favor, vamos ver como é que o mercado fica aí. Hoje o mercado ficou com mais aversão a risco, digamos assim, o que é positivo para essa posição, né? À toa que o dólar subiu tanto frente ao euro, né? Então vamos deixar rolar e se der uma porradinha forte, a gente pode pensar em mover o nosso stop aqui e tirar o nosso risco da mesa, tá? Bolsa da Alemanha caiu hoje também 1%. Então, nesse movimento, segunda-feira geralmente é mais tranquilo, né? Assim, às vezes nem define tanto o que vai acontecer na semana, tem menos liquidez, essa é a verdade. Assim, o miolo das coisas acontece entre terça e quinta. No mercado é uma coisa que você vai reparando com mais tempo. Às vezes, segunda-feira é um movimento que você pode até desconsiderar, que no inglês eles falam fade, né? Você pode ignorar, mas
de toda forma, faz parte do gráfico, né? Estamos aqui. Então, Bolsa Alemã caiu 1%, também não tem nada para a gente fazer, tem um suporte muito forte ali. No semanal já está meio esticado, não está tão bonito assim, então vamos ficar só olhando aí Bolsa Alemã, já estamos vendidos na Bolsa dos Estados Unidos, se uma subir, a outra pode subir junto, né? Enfim. Bolsa do Brasil hoje sofreu, tomou 2, já abriu com um gap de baixa e mais 2. Aqui, ó, era venda dentro da nossa estratégia, eu falei, não vou vender Bolsa Brasileira de jeito nenhum, mas também não ia adiantar, se quisesse vender na sexta, já ia abrir abaixo desse gap aqui, a gente ia pegar um movimento, mas a gente ia pegar quanto do movimento aqui? Um ponto pouco, tá? E voltou, de certa forma, para um suporte, né? Bem pressionado aqui. E assim, a tendência ainda é de baixa, infelizmente a verdade é essa, a gente olhar no semanal a tendência de baixa, no diário a tendência de baixa, no mensal já falei também está querendo começar a apontar para baixo, né? Apesar de aqui ser uma possível retração e se essa vela de julho fechar assim, ela pode indicar uma reversão, mas a tendência ainda é de baixa, então não adianta nem a gente pensar em querer comprar dentro da estratégia do Sniper, que é um seguidor de tendência, né? Teria que ter vendido aqui na quinta para pegar esse movimento, aí se tivesse vendido na quinta ia ser bonito, né? Que a gente ia ter pegado uma queda de 3%. Mas o se não existe, né? Vamos continuar olhando aí, quem sabe dá uma oportunidade. A mesma coisa vale para o dólar, né? Aqui olhando o dólar no spot, na sexta-feira eu falei, ó, dependendo do que ele fizer aqui perto da média de 20 da nossa compra, né? Só que ele foi e subiu 2,3% e nossa oportunidade de compra foi embora, tá? Mesma coisa, aqui não adiantava que no final do dia, né, a gente opera no final do dia, não dava para fazer nada, né? E aqui, ó, se a gente for olhar, esse aqui que é o mercado que a gente consegue operar, que é o futuro, ele também já abriu com um gap, então a gente pegaria um movimento, ele ia abrir aqui, né? Se a gente tivesse colocado uma ordem pendente, tá? Então, continuar aguardando uma oportunidade, tendência de alta, não dá para negar, já vou até deletar essa outra linha horizontal aqui atrás, tendência de alta. Infelizmente, eu acho que um pouco pela tendência de alta do dólar no mundo, a gente vê o que ele fez contra o euro, hoje subiu contra praticamente todas as moedas, mas aqui no Brasil as coisas sempre se intensificam e tem a nossa famosa questão do fiscal aqui, né? O Brasil quando tem a oportunidade de melhorar um pouquinho a parte do fiscal, que é a relação dívida PIB, o governo arruma um jeito de gastar mais, né? E isso está pegando também, eu acredito aí, certo? Indo para finalmente aqui, aquela olhadinha no yield de 10 anos, ficou praticamente no 0 a 0 hoje aí, não, na verdade, o de hoje, isso aqui já é amanhã, né, deixa eu ver, isso aqui já é dia 12, né, o de hoje ele caiu, é porque passou das 6, já abriu o mercado asiático, já fechou o mercado da seção de Nova York, né, então hoje ele caiu aí 2,7, então, na verdade é até interessante, ó, mesmo o juro caindo, que seria bom para ativos de risco tipo bolsa, ainda assim a bolsa caiu, né? O ouro caiu. Então mostra como que as coisas estão querendo cair mesmo, né? Aqui está fazendo uma coisinha interessante, né? Talvez uma tendência, querendo fazer uma tendênciazinha de baixa aí, né? Veio, tocou aqui, chegou na média de 20. Será que a gente vai ver esses juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo? Seria muito impressionante, porque a inflação lá continua pegando, né? Seria meio que o mercado falando, não, ele não vai precisar do Fed subir mais o juro para segurar a inflação, ou acreditando que o Fed não vai subir os juros por algum motivo, né? Eu vou até ver o mais curto aqui, ó, vamos ver um 2 anos, para ver como é que tá esse aqui. O 2 anos está lá na casa dos 3, né? Ou seja, também já... acreditando que vai puxar, né? Vai puxar bem, considerando que hoje tá para baixo de 1, né? Já tá no terminal ali que a gente fala, tá na casa dos 3, né? Dos 3 e pouco, 3%. Se a gente colocar aqui, ó, 0,1, juro para um ano, olha lá, 2,9. Então, o mercado está precificando essa puxada forte agora, né, para chegar lá nos 3 e parar. Basicamente é isso que está precificado aí. Aqui no juro mais curto de 1%, de um ano, continua subindo. Isso aqui é a expectativa do mercado, que daqui a um ano essa taxa vai estar nos 3. A gente viu que nos 1 ano, 2 anos, 5 e 10 anos, está tudo na casa dos 3. Né? Então é como se fosse... e até um pouquinho acima, porque como hoje está abaixo dos 3, então é um pouquinho acima dos 3 nos próximos, antes de um ano, para depois convergir para
pro 3 e ficar 3, né? A média ponderada, digamos assim. Enfim, é isso aí que o mercado está esperando, tá certo? Então, vou ficando por aqui, já ficou longo. Um forte abraço para você e até o próximo vídeo.